Queridos, boa noite, como vocês estão? Finalmente, nossa aula aí, apostas finais ADEMA. Como é que tá o coração? Professor, uma tremedeira, professor, um negócio assim absurdo. Sora do céu, socorro, aproveitar de estar com meu cabelo junto com vocês. Lindos, apostas finais ADEMA. Prova vem aí, prova no domingo, dia 7 de julho. Quero dizer para vocês que eu estou junto com vocês e claro que eu não poderia abandonar nessa reta final. Queria ter feito mais coisas nesse concurso, mas infelizmente dessa vez a professora de vocês acabou ficando limitada em relação ao tempo e a outros projetos. Mas isso não quer dizer que eu vá ficar devendo. Claro que não. Eu vim aqui para não deixar dívidas com vocês. Eu trouxe aqui um material, nós vamos trabalhar as minhas apostas de 10 questões legislação estadual, 20 questões legislação nacional. Nesse caso, eu disponibilizei para vocês a lista de questões, mas disponibilizei também os slides. Por que, professora, a senhora disponibilizou os slides? Porque no sábado, no domingo, antes da prova, eu ainda quero você olhando nos slides. Mas olhando os slides, as tabelas resumo que eu trouxe aqui são as minhas apostas aí, trabalhando com essas tabelinhas resumo, tá bom? Então a professora vai resolver questões com vocês, mas eu não vou parar para ficar lendo essas tabelinhas resumo. Em um momento ou outro eu posso acabar fazendo a leitura, mas de uma forma geral a gente vai seguir para que vocês depois olhem para essas tabelinhas, tá bom? A professora vai começar agora. Eu ainda estou gripada, então a minha voz ainda tá assim, né, com esse negócio aqui nasal, essa voz estranha. Mas eu vou começar aqui e a gente vai jogar duro. Eu queria trazer uma informação para vocês. Esta aula ela não está acontecendo ao vivo. Ah, professora, que decepção. Por que a senhora não me falou? Porque aí eu ia assistir uma outra aula. Eu não falei porque eu sabia que você ia deixar para depois. Eu não quero que você deixe para depois. Se você tem um compromisso comigo às 19 horas, às 19 horas você vai estar aqui. Então, essa aula não está acontecendo ao vivo, porque neste exato momento eu estou ministrando uma outra aula, mas ela está acontecendo e ponto. Professor, e se eu ficar com alguma dúvida? Grupo do WhatsApp está aí. Grupo do WhatsApp, ele é criado para tirar dúvidas. Então, se tiver qualquer dúvida, além disso, eu sou uma pessoa super acessível. Se tiver qualquer dúvida, pode falar com a professora e a professora vai tentar dirimir essas dúvidas. Maravilha? Tudo bem? Recado dado. Vocês já sabem como é que funciona meu curso. Iniciei a aula, eu só paro agora no final. Um outro detalhe é, a professora está falando muito rápido, a professora está assim. Eu escuto esses comentários. Toda vez que se trata de revisão, a velocidade da professora é 2.0. Então não tem para onde correr. Aqui realmente vai ser rápido, aqui realmente a professora vai acabar falando rápido. A ideia, gente, é que vocês já venceram o conteúdo. Professora, nem tudo, mas imagina que já venceu o conteúdo. Aqui a gente vai pincelar. Aqui são apostas para a sua prova. Se em algum momento você sentir um pouco de dificuldade, significa que você precisa dar uma olhadinha de novo para aquele conteúdo, tá bom? Maravilha? Bora seguir agora. E agora a gente vai jogar duro. A professora só vai fazer a alteração aqui do formato do slide. E aí a gente já começa apostas finais, ADEMA, tanto aí para o cargo de técnico, quanto para o cargo de analista. E passando a seta para cá, vamos embora. Professora, como é que a gente começa, professora? A gente vai começar trabalhando legislação estadual. Trabalhando legislação estadual, eu trago a primeira questão. A nossa primeira questão aí, gente, ela vai dispor sobre a nossa lei 2181, que cria a nossa ADEMA, que cria a nossa administração estadual aí do meio ambiente, a nossa autarquia, a nossa entidade. Professora, e aí? A primeira questão ele pergunta sobre competências. Sobre as competências estabelecidas para a ADEMA por meio da Lei 2181 de 78, verifique o que se segue abaixo. É competência da ADEMA promover intensamente, através do programa em escala estadual, a divulgação do uso adequado dos recursos naturais referentes à conservação do meio ambiente? Perfeito! Uma das atribuições aí da ADEMA é exatamente isso, promover intensamente, através de programa em escala estadual, a divulgação do uso adequado dos recursos naturais.
Aí a gente vai para o segundo ponto. Promover em todos os níveis a formação e o treinamento de técnicos e especialistas em assuntos relativos à preservação do meio ambiente. Que felicidade, gente. Que felicidade que você vai fazer parte de um órgão que tem a preocupação de te promover, meu técnico, de te promover, meu analista, para que cada vez mais você saiba sobre o assunto, para que cada vez mais você saiba sobre a preservação do meio ambiente que vai estar na sua veia, que você vai trabalhar no seu dia a dia. Que mais, professora? Realizar diretamente, sem colaborar com órgãos especializados no controle e na fiscalização das normas e padrões estabelecidos? Peraí, questão, o que é isso? Não. Realizar diretamente ou em colaboração com órgãos especializados no controle e na fiscalização das normas de padrões estabelecidos. Então, o erro está em falar que não pode em relação à colaboração com órgãos especializados. Claro que pode, gente. A ADEMA também trabalha em colaboração, então o erro é falar que sem colaboração. E acompanhar as transformações do meio ambiente através de técnicas adequadas, identificando as ocorrências e sugerindo medidas próprias no sentido de fazer face às alterações ecológicas. Perfeita. Mais uma competência da ADEMA, sim, acompanhar aí as transformações do meio ambiente também é competência da nossa entidade. Então, aqui a gente só poderia marcar como alternativa correta a nossa letra C, itens 1, 2 e 4. Competência tem que saber. E sobre competência, tabela. Claro que eu trouxe tabela para vocês. É aquela tabelinha que você vai olhar ali no domingo, antes da prova. Rapaz, vou dar uma olhadinha aqui nessas tabelas rapidinho. Eu acho que vai me salvar aqui em alguma questão de prova. Então, eu trouxe as competências aí pela Lei 2.181 de 78, tá? Depois verifica essa tabelinha, é uma tabelinha aí chave para você conseguir marcar questões de prova. Professor, o que mais, professora? Bora mais uma. Acerca do Conselho Estadual do Controle do Meio Ambiente, quando a gente fala pela Lei 2.181 de 78, a gente fala de dois órgãos, a gente fala da Secretaria Executiva e a gente fala do Conselho Estadual de Controle do Meio Ambiente, que segundo a Lei 5.057 de 2003, que trata da organização da estrutura básica da ADEMA, segundo essa lei, agora passa a se chamar SEMA, como a gente conhece aqui no estado de Sergipe. Então, acerca do Conselho Estadual de Controle do Meio Ambiente, de acordo com a Lei 2.181 de 78, verifique o que se segue abaixo. Os conselheiros indicados pelo governador do estado exercerão o mandato pelo prazo de 2 anos, permitida a recondução e terão direito a voto. Perfeito. Gente, conselheiro que é indicado por governador tem prazo de mandato. Professora, qual é esse prazo de mandato? Prazo de mandato, 2 anos. Pode sim reconduzir e tem direito a voto. Ao contrário dos conselheiros convidados. Os conselheiros convidados, eles não têm direito a voto. Tá bom? Aí eu vou para o segundo item. Poderão fazer parte do conselho até 5 conselheiros, que são aí convidados, os conselheiros que a gente fala convidados, indicado pelos membros efetivos na qualidade de conselheiros convidados. Perfeito. A lei traz essa possibilidade do membro aí, dos membros desse conselho, além disso, convidarem até 5 conselheiros. Agora, detalhe, esses conselheiros, eles não têm direito a voto. O que mais, professora? Os conselheiros convidados exercerão o mandato pelo prazo fixado pelo Conselho na resolução que os designar, não podendo ultrapassar o prazo fixado para os conselheiros indicados pelo governador do estado, ou seja, o prazo de 2 anos, sendo permitida a recondução e terão direito a voto. Opa! Oh, meu Deus do céu! Direito a voto, não. Conselheiro convidado não tem direito a voto. Meu irmão, você está aqui para falar. Eu trouxe você porque eu sei que você entende do assunto. Eu quero te ouvir. Agora, votar, não. Aí você tem que ser membro efetivo desse conselho. Votar, aí não. Então, errado. 4. O conselho será presidido pelo secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, como representante da respectiva Secretaria de Estado. Alternativa aí correta. Nesse item aqui, a gente teria que marcar como alternativas corretas aí, itens 1, 2 e 4, tá? Itens aí, 1, 2 e 4, letra C. Coincidência, professora? Letra C de novo, exatamente. E aqui eu trouxe uma tabela extremamente importante. Não quero de jeito nenhum que você vá para essa prova sem saber que são 9 conselheiros. Professor, mas pela lei atualizada são 14 conselheiros. Eu quero lá saber de lei atualizada.
Se nem o seu edital quer saber de lei atualizada, eu quero saber de lei atualizada, eu quero que você saiba o que o seu edital quer que você saiba. O seu edital quer que você saiba segundo a atualização de 85. Então, até a atualização de 85 é isso. 9 conselheiros. E aí, quando a gente fala desses 9 conselheiros, ele traz aí um representante da Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, um representante da Secretaria de Estado de Agricultura, um representante da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo, um representante da Universidade Federal de Sergipe, um representante da Federação das Indústrias, um representante da DESF, a nossa Companhia de Saneamento de Sergipe, e um representante aí, ITPS, representando aí esse conselho. Além disso, nós vamos ter 2 conselheiros que são indicados aí pelo governador, prazo de mandato 2 anos, pode reconduzir, tem direito a voto. Temos até 5 conselheiros convidados, mas olha o detalhe, eles não têm direito a voto, tá bom? Quem preside, professora, secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos. Quem é o secretário? É o secretário executivo da ADEMA. Os 2 órgãos que compõem a ADEMA, segundo a Lei 2.181 de 78, a gente tem o Conselho Estadual de Controle do Meio Ambiente e a Secretaria Executiva. Tudo bem? Maravilha. Professor, o que mais, professora? Eu estou trabalhando com a banca que ama conceito. E claro que eu não poderia vir aqui e não falar sobre conceitos. Falando sobre conceitos, o que, que a gente tem? Acerca das definições da Lei 2.181 de 78, assinale a alternativa correta. Poluente é a contaminação ou qualquer alteração das propriedades. Parei. Porque aqui, quando ele fala contaminação, contaminação só pode ser poluição. Então, poluição, sim, é contaminação ou qualquer alteração. Então, não está errado. Poluente não é isso. Poluente é o que ele diz na letra B. Poluente é todo agente químico, biológico ou físico que causa direta ou indiretamente poluição. Fonte poluidora é toda instalação de pessoa física ou jurídica, não importa se é pessoa física, se é pessoa jurídica, toda instalação cuja atividade resulte na emissão de poluentes. Aqui é a banca brincando com você e trocando conceitos. Mas claro que você não vai errar isso. Aqui você só poderia marcar como alternativa correta a nossa terceira questão aí, a letra C. Tudo bem? Brincadeirinha aí de conceitos para a sua banca. E aí, professora, claro que eu trouxe aí para vocês também tabelinha para vocês relembrarem aí os conceitos. Tudo bem? Bora avançar? Bora um pouco mais? Quarta questão agora. Quarta questão, professora. Considerando vou ter que aguentar isso, né? Considerando a Lei 5.057 de 2003, eu não tenho que aguentar nada, vai ter que aguentar. 5.057 de 2003, assinale a alternativa correta. Aqui é a lei que trata da estrutura, da organização básica da ADEMA. E aí ele traz aqui algumas disposições. Primeiro, letra A. A ADEMA é dotada de personalidade jurídica de direito privado. Já paro. Se você lê isso, você já para. Porque a ADEMA é autarquia. Uma autarquia é uma personalidade jurídica de direito público. Então não venha me falar que a ADEMA tem personalidade jurídica de direito privado. Aí não. Errado. Letra B, a Administração Estadual do Meio Ambiente, que coisa linda, carinhosamente chamada de ADEMA. É uma autarquia estadual perfeito, em regime especial perfeito, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, exatamente isso, e pela qual é supervisionada, exatamente, ela tem um vínculo com essa secretaria, e essa secretaria, o que ela vai fazer aí é supervisionar a nossa autarquia. Nunca se fala sobre hierarquia, tá? Então, aqui, alternativa correta aí pra gente, com certeza, a nossa letra B. Letra C. A ADEMA tem sede e foro na cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe, e jurisdição em todo o território nacional? Ah, não! Jurisdição em todo o território estadual. A nossa autarquia estadual, ela está preocupada com o nosso território, com a nossa jurisdição. Então é estadual, não é nacional. Letra D. A administração estadual de meio ambiente é uma entidade integrante da administração indireta do Poder Judiciário? Opa, não. Do Poder Executivo. A ADEMA é uma entidade, faz parte da administração indireta, mas ela está ali vinculada a quem? Ao Poder Executivo aí estadual, ok? Então o I vai falar Poder Judiciário.
E a estrutura organizacional básica compreende apenas o órgão colegiado, a diretoria executiva, o órgão superior e o órgão instrumental. Errado! Quando a gente fala da estrutura básica, a gente traz o órgão colegiado, a gente traz a diretoria executiva e, além disso, a gente traz o órgão aí de apoio e assessoramento. O órgão de apoio e de assessoramento. Então, é errada aí a nossa questãozinha quarta, tá? Informações principais também aí na próxima tabela. Essa de cá, eu trouxe duas, né? Aí uma falando sobre autonomia e tal, mas a outra trazendo essa estrutura organizacional básica. Gente, falando sobre a estrutura organizacional básica da ADEMA, o que que a gente tem? Órgão colegiado, né, que é o Conselho Deliberativo, eu tenho uma diretoria executiva e, além disso, eu tenho um órgão de apoio e assessoramento. Aqui, o que que a gente tem? Na diretoria executiva, a gente vai ter a presidência, a diretoria administrativa e financeira e a diretoria técnica. Vocês vão trabalhar na diretoria técnica, que eu sei que vocês já sabem que tem algumas gerências aqui de fiscalização, de monitoramento, tá? Então, essa subdivisão tem que saber. Essa subdivisão tem que estar na cabeça. Olha, eu sei que eu vou trabalhar na diretoria técnica, mas qual dessas gerências aqui? Tem uma subgerência. Qual é a que eu vou trabalhar? E eu sei quais são essas, você precisa saber. Você é um forte candidato aí para uma questão de prova cobrar isso, tá bom? Aí ele vem diretoria administrativa e diretoria técnica. Ele chama de presidência o órgão de direção superior, ele chama de diretoria administrativa e financeira o órgão instrumental, é o órgão meio, exatamente isso. E a diretoria técnica, onde você vai trabalhar, é o órgão operacional. Aí eu tenho um órgão de apoio e assessoramento. Eu sempre falo que é o braço. Aqui é o braço, tá, gente? Então eu tenho o conselho, desse conselho eu tenho diretoria executiva. Nessa diretoria executiva eu tenho a presidência, eu tenho a diretoria administrativa e financeira e, além disso, eu tenho a diretoria técnica. Eu tenho um braço aí para a presidência. Qual é esse braço, professora? É o órgão de apoio e assessoramento. E aqui eu vou ter o gabinete da presidência, a procuradoria jurídica, a assessoria de planejamento, ASPLAN, e, além disso, a assessoria de comunicação. Ok? Maravilha? Então, essa aqui é a estrutura básica aí da DEMA e que você tem que saber. Professor, o que mais? Bora! Bora! Segundo a Lei 5.057 de 2003, não faz parte da composição do Conselho Deliberativo da Administração Estadual do Meio Ambiente. Sim, você tem que saber a composição desse órgão colegiado da ADEMA, desse Conselho Deliberativo. Aqui nessa questão, cara de OCP, ela pergunta: vem cá, dessa composição do Conselho Deliberativo, tem um representante aí que não é. Me diga aí qual é. Aí ele vem, letra A, vice-governador, faz parte. Vice-governador faz parte, inclusive ele vai ser o presidente. Aí eu venho, o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos faz parte. Inclusive, se o presidente, que é o vice-governador, não puder, tiver algum impedimento, quem assume, quem substitui é esse secretário de Recursos Hídricos. Depois, diretor-presidente da ADEMA também faz parte. Olha o detalhe. E se o secretário de Recursos Hídricos não puder substituir o vice-governador, então quem vai substituir é o diretor-presidente da ADEMA. Então tem essa linha ainda sucessória aí de substituição também. Representante dos servidores da ADEMA, com certeza fazendo parte do Conselho Deliberativo. E queria te dizer uma coisa. Nessa estrutura do Conselho Deliberativo, eu tenho um secretário desse conselho. E o secretário desse conselho é um servidor da ADEMA. Então, um servidor da ADEMA, ele vai atuar aí como secretário desse conselho deliberativo, tá bom? E, letra E, membro de livre escolha do governador, perfeito, do estado e nomeado pelo presidente da República. Aí não. Por quê, professora? Porque ele é nomeado pelo governador, de livre escolha do governador e por ele nomeado, tá bom? Então a nomeação não é pelo presidente da República, o presidente da República não está preocupado com isso. Quem está preocupado com isso é o governador, que quer o melhor representante. Então tem um membro aí de livre escolha do governador e por ele nomeado. Erro da questão está em dizer que é o presidente da República. Bora mais! Professora, e aí, professora?
Apenas a tabelinha aqui, trazendo para vocês as principais informações. Agora aqui eu vou fazer um alerta. Qual é o alerta? Nessa composição, eu coloquei aqui na ordem, em amarelo, o presidente desse conselho, o vice-governador do estado. Se ele não puder, quem substitui é o secretário de Recursos Hídricos. Agora, se o secretário de Recursos Hídricos não puder, quem vai substituir é o diretor-presidente da ADEMA. Detalhe, nesse conselho, mandato de 2 anos para quem? Para o representante dos servidores e um membro de livre escolha do governador. Da mesma forma que no Conselho Estadual de Meio Ambiente, lá da Lei 2181, você tem que o mandato, no caso de quem é escolhido pelo governador, é de 2 anos. Aqui é da mesma forma. Quem é de escolha do governador, como os representantes aí dos servidores, que são escolhidos numa lista tríplice aí pelo governador, e um membro aí de livre escolha do governador. Esses dois que estão em vermelho, para eles, um mandato de 2 anos. Tá bom? Maravilha? Bora um pouquinho mais? Caminha. Sexta questão agora. De acordo com a Lei 5.057 de 2003, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. Primeiro item, a diretoria executiva da ADEMA, ela é constituída de 3 membros. Estão lembrados da estrutura básica? Órgão colegiado, diretoria executiva e braço. Professora, quem é braço? É órgão de apoio e assessoramento. Aqui é o gabinete da presidência. Aqui é a assessoria de planejamento, a procuradoria jurídica, a assessoria de comunicação. Tudo isso aqui é braço da presidência. Então, isso daqui faz parte do órgão de apoio e assessoramento. Mas eu tenho a diretoria executiva. Essa diretoria executiva ela é formada pela presidência, pela diretoria administrativa e financeira, e além disso, a sua diretoria, a diretoria técnica. E aí ele vem. A diretoria executiva da ADEMA é constituída de 3 membros, que são diretores executivos, perfeito, nomeados em comissão exatamente por decreto do governador do estado, ocupante dos respectivos cargos de diretor-presidente, que vai estar lá na presidência. Além disso, o diretor administrativo e financeiro, que vai estar na diretoria administrativa e financeira. E o diretor técnico, você vai ter lá um diretor técnico. Um diretor técnico fazendo parte da diretoria técnica, a sua diretoria. Então, perfeita essa questão. Aí ele vem os diretores executivos, que são esses aí, o diretor-presidente, o diretor administrativo e financeiro, o diretor técnico, devem ser brasileiros, de reputação ilibada e, preferencialmente, de formação universitária e de elevado conceito no campo da sua especialidade. Eu nunca vi uma coisa tão subjetiva, mas ao mesmo tempo tão linda. Elevado conceito no campo de sua especialidade. Que coisa linda, legislador! Rapaz, eu quero ser sua diretora executiva. Elevado conceito no seu campo de especialidade. Então é isso, tá correto, é exatamente isso, entre brasileiros, preferencialmente formação universitária, elevado conceito no seu campo de especialidade, é um dos requisitos aí para que seja um diretor executivo, tá? Terceiro item, a Procuradoria Jurídica, verdadeiro item 1, verdadeiro item 2. A Procuradoria Jurídica é subordinada diretamente ao diretor-presidente. É isso mesmo. Braço é vínculo com o presidente, tá? Braço tem vínculo com o presidente. Assessoria de comunicação, assessoria de planejamento, Procuradoria Jurídica, gabinete da presidência, ok? Dirigida por profissional de nível superior formado em direito, é Procuradoria Jurídica, o nome já diz. Ocupante do cargo de provimento em comissão de chefe da Procuradoria Jurídica, escolhido preferencialmente dentre os membros do quadro de cargos de provimento efetivo da ADEMA. Gente, sem retoque, exatamente isso, tá? Formação em direito, de preferência, escolha os efetivos da ADEMA. Veja aí se o pessoal pode assumir. Asplan, subordinada ao diretor-presidente, de novo, mais um braço aqui, ó, braço para o presidente da ADEMA, sendo dirigida preferencialmente por profissional de nível superior, ocupante do cargo de provimento e comissão de chefe da assessoria de planejamento. Os 4 itens estão perfeitos. Professora, alternativa correta, então, letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Maravilha? Bora mais uma? Aqui eu só trouxe, gente, a disposição aí dessa diretoria executiva, tá? Então depois, olha com um pouquinho de calma, a professora falou acelerado, olha com um pouquinho de calma na tabela para poder entender melhor. E agora, prof, agora a portaria. E a gente vai começar pela portaria
que trata da dispensa das atividades agropecuárias. Detalhe, tem duas portarias tratando do mesmo assunto, professora? A portaria 28 de 2020 e a portaria 30 de 2019. Teoricamente, gente, no critério que a gente fala aí de cronologia, a gente tem que o que está valendo aí é a portaria 28 de 2020, tá? Conteúdo idêntico, então o critério aqui que a gente vai utilizar é o critério cronológico. Então, aqui, professor, a portaria da ADEMA 28 de 2020 descreve as atividades agropecuárias dispensadas de licenciamento. Das atividades apresentadas, assinala a alternativa incorreta. Toda vez que tiver incorreta, eu vou te pedir um favor de você, deixa eu voltar só aqui, ó. Eu vou te pedir o favor de você sempre tentar na sua prova destacar. Porque eu já falei que a nossa mente, ela tem uma tendência a buscar a alternativa correta, principalmente depois de um número de questões. Vocês vão enfrentar 30 questões de legislação, então é óbvio que em algum momento sua mente vai estar cansada e ela vai ler correta. Então você precisa destacar, tá? Então ele está pedindo a incorreta. Dessas atividades apresentadas, tem um aqui que não se enquadra na situação de dispensa de atividade agropecuária. E aí ele vem. Aquisição de máquinas, veículos, utilitários, equipamentos e implementos agropecuários. É uma das hipóteses de dispensa quando se trata de atividades agropecuárias. Depois, construção e reforma de cercas, currais, bebedouros, coxos, barracões, casas individuais, armazéns e silos, equipamentos de secagem e beneficiamento de produtos agrícolas sem transformação, localizados em propriedades, colônias e assentos rurais. Localizados em propriedades, colônias e assentos rurais. Também é uma hipótese de dispensa, gente, das atividades agropecuárias. E aí ele traz mais uma, correção de solos em área de produção agropecuária. Prefeito também é uma situação, correção de solo também é uma situação de dispensa. Além disso, atividades de implantação de novas culturas em áreas agricultáveis consolidadas e renovação de culturas em áreas de até 10 hectares. Exatamente essa disposição aí para dispensa do licenciamento. E o item que é a nossa alternativa incorreta, ele traz atividades de novas culturas em áreas agricultáveis, novas culturas em áreas agricultáveis consolidadas e renovação de culturas forrageiras em áreas de até. E aí, gente, a disposição para que tenha dispensa, ele fala que tem que ter até 20 hectares. Então, o erro dessa questão está em falar 30 hectares. Não, a gente fala de 20 hectares para a situação de dispensa, ok? Maravilha. Então, alternativa incorreta. Quando eu falo de novas culturas, quando eu falo das forrageiras, eu estou falando de até 20 hectares. Mais do que isso, você vai ter que fazer o licenciamento dessa atividade agropecuária. Maravilha? Professora, um pouco mais, professora. Aqui uma tabela resumindo aí essa portaria e eu trago como um ponto de atenção essa última linha aí que ele fala: os agentes financeiros deverão enviar trimestralmente ao órgão ambiental a relação dos produtores rurais beneficiados com o financiamento agropecuário. Então, assim, o agente financeiro, se ele concedeu um financiamento agropecuário, ele precisa enviar essa informação para o Estado. O Estado quer ter controle desses produtores aí que estão com algum financiamento agropecuário. Então, me passe essa informação. E essa informação ela precisa ser enviada de quanto em quanto tempo? Trimestralmente. Então, a cada 3 meses, papel do agente financeiro encaminhar. Maravilha? Professora, bora! Bora mais! Oitava questão. Oitava questão, portaria 24 de 2018. E aí, professor, ele fala: segundo a portaria da ADEMA 24 de 2018, ele vem: o empreendedor deverá atender às exigências das seguintes diretrizes. Tem algumas diretrizes para essas atividades que ele fala de carnicultura. Nesse caso aí, ele fala de diretrizes que devem ser observadas pelo empreendedor. Quais são essas diretrizes, professora? Plano de controle ambiental e parâmetros mínimos para empreendimentos de carnicultura. Além disso, plano de monitoramento ambiental, parâmetros mínimos.
Análise prévia, licenciamento simplificado, e análise prévia, o licenciamento de regularização e operação. Além disso, gente, tem o roteiro de caracterização do empreendimento. Uma das diretrizes aí, tá? Roteiro de caracterização do empreendimento. Então, eu tenho o plano de controle ambiental e parâmetros mínimos, o plano de monitoramento ambiental, a análise prévia, que é o licenciamento simplificado, e, além disso, o licenciamento de regularização e operação são, sim, diretrizes que devem ser observadas pelo empreendedor. Aqui você teria que marcar como alternativa correta, letra E. Todas as alternativas são corretas. Essa portaria 24 de 2018, além dessas disposições, eu trago um outro ponto importante. Aqui é tratando de licenciamento da carnicicultura no âmbito da ADEMA. E aí, gente, ele traz um ponto aqui para os tipos de empreendimento. Então, quando se trata de um empreendimento de micro e pequeno porte, o tipo de licença vai ser uma licença simplificada. Agora, quando eu estiver tratando de um empreendimento de médio e grande porte, aí eu já falo de licença prévia, licença de instalação e licença de operação, que é o que a gente chama de licenciamento ordinário. Então, professora, microempresa e empresa de pequeno porte, licença simplificada. Quando eu estiver falando de médio e grande porte, eu estou falando de licenciamento ordinário. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, ponto importante aí também para a sua prova. Maravilha? Bora mais uma? Nona questão. Nona questão, ele vem. Segundo a portaria da ADEMA 82 de 2018, aqui ele fala daquela ideia de consulta ao IFAM. Em que momento eu tenho que fazer consulta ao IFAM? E aí ele traz aqui, olha, tem algumas situações, a depender do bem aí, você vai ter que fazer uma consulta ao IFAM, e você precisa saber. Aí ele traz, segundo a portaria da ADEMA 82 de 2018, considera-se que haverá intervenção nos bens culturais acautelados em âmbito federal, quando a área de influência direta não é indireta, é direta. A área de influência direta, sua banca pode brincar com isso. E você não pode cair nessa casca de banana. Da atividade ou do empreendimento submetido ao licenciamento ambiental localizar-se, e aí ele vem, em área de ocorrência de bem tombado e em área onde foi constatada a ocorrência de bens arqueológicos. Sim, quando eu tenho um bem tombado, quando eu tenho um bem arqueológico, opa, ligo o alerta, vou ter que entrar em contato com o IFAM. Eu pensando aqui como ADEMA, eu pensando como autoridade aí competente. Então, o primeiro item aí está correto. Item 2, em área de ocorrência de bens culturais de natureza imaterial e em área onde foi constatada a ocorrência de bens valorados. Perfeito. Quando eu tenho um bem tombado, quando eu tenho um bem arqueológico, bem de natureza imaterial, além disso, um bem valorado, são situações que ligo o alerta e falo, eu vou ter que entrar em contato com o IFAM. É numa área de influência direta do empreendimento, tem um bem desse. Não tem jeito, eu vou ter que bater um papo com o IFAM para saber, e aí, como é que a gente vai fazer essa tratativa? Você tem alguma orientação para passar? Tem alguma medida que o empreendedor tem que fazer aqui para esse empreendimento, a fim de que não comprometa esse bem? Então, esse bate-papo vai ter que existir, tá? Então, correto aí o item 2. Depois ele vem em área onde foi constatada a ocorrência de bens subvalorizados. Parei, subvalorizados não tem. Tem bens valorados. Agora, bens subvalorizados, espera aí, não existe essa disposição aí na nossa portaria. E o item 4, em área de ocorrência de bens culturais de natureza material. Também parei, porque a gente fala de bens de natureza e material. Bens de natureza e material. Então, aqui, itens 3 e item 4 aí tá errado, tá? Então, a gente só poderia marcar como alternativa correta itens 1 e 2. De cara, a nossa alternativa correta são os itens 1 e 2. Professora, e aí? E aí, que eu ainda apostaria, eu só trouxe uma questão dessa portaria, mas eu apostaria em duas. Eu apostaria em uma, ele perguntando sobre esses bens, e uma outra, ele perguntando sobre os prazos. Porque sim, o Instituto OCP gosta de prazos. Eu não vou tratar com vocês desses prazos aqui. Por quê, professora? Porque eu vou fazer uma aula, eu vou participar da revisão de véspera aí do portal concursos e eu pretendo esmiuçar um pouco mais legislação estadual. Aqui é porque a professora tem que trabalhar 30 questões. Então o tempo também acaba sendo apertado. Mas na revisão de sábado, sábado às 9 horas, a professora estará ao vivo no canal do YouTube do Portal Concursos e eu pretendo esmiuçar um pouco mais essa parte de prazos, porque eu ainda acredito que venham aí duas questões da parte da portaria 82 de 2018 que trata do IFAM, um conteúdo extremamente interessante e muito mais do que isso, um conteúdo importantíssimo, tá? Maravilha?
Então, aqui você tem os prazos. Essa parte do procedimento, sim, você precisa saber. Essas informações precisam estar na cabeça. Professora, ainda não consegui fixar. Vamos trabalhar no sábado. Não consegui fixar no domingo, você vai olhar de novo para essa tabela. Mas você não pode perder uma questão como essa, tá bom? Maravilha? Bora mais uma para a gente fechar? Segundo a portaria da ADEMA 06 de 2018, ficam suspensos, os procedimentos de licenciamento ambiental, autorização ambiental ou regularização de atividade de queima controlada da palha da cana-de-açúcar no estado de Sergipe. Qual o prazo de suspensão? Gente, palha da cana-de-açúcar está por tempo indeterminado. Por prazo indeterminado estão suspensas aí essas atividades, tá? Então aqui você teria que marcar prazo indeterminado. A alternativa correta aí pra gente, letra E. E essa é a disposição que a gente encontra aí na nossa portaria 06 de 2018. Suspensão por prazo indeterminado dos procedimentos de licenciamento ambiental, autorização ambiental ou regularização da atividade de queima controlada da palha da cana-de-açúcar. Tudo bem? Maravilha? Lindos! Agora a gente vai avançar um pouco mais. Trabalhamos as 10 questões, minhas apostas aí, de 10 questões para a sua parte de legislação específica, DEMA, que a gente fala da legislação ambiental. 1 minuto e a professora já volta agora com a parte de legislação nacional, tá? 1 minuto. Queridos, bora? Bora embora agora, professora, por favor, vamos jogar duro. Agora nós vamos jogar duro. E nós vamos avançar agora para falar da legislação nacional. Falando sobre a legislação nacional, de cara aqui a gente já avança. Professora, suas apostas. Minhas apostas, 4 de Código Florestal, 3 da Política Nacional do Meio Ambiente, 3 aí da Política Nacional de Recursos Hídricos, 3 Unidade de Conservação, 3 de Crimes Ambientais e o restante aí fiz uma aposta de uma questão. Claro, gente, que isso pode acabar variando, mas eu entendo que o peso aí está em relação a essas 5 leis, né? 5 leis aqui. Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Unidade de Conservação, Crimes Ambientais e Código Florestal. O peso são 9 leis aí da parte nacional, 5 leis aí representando um grande peso em relação a essa prova. Claro que a gente pode ter uma variação para quem vai tratar aí o cargo, vai fazer para o cargo aí na área de agronomia, né? Então, nesse caso aí, a gente pode ter uma variação em relação à lei de política agrícola. Mas trabalhando aí com um cargo que é mais generalista, qualquer formação, a gente trabalha mais nessa pegada de que as 5 leis aqui vão acabar dominando em termos de número de questões. Maravilha? Bora avançar? Professora, bora, vamos lá. Trouxe aqui uma primeira questão. Lei 6.902 de 1981, tratando aí das estações ecológicas. Professora, essa questão técnico-ambiental foi aqui da Prefeitura de São Cristóvão em 2023. E aí a questão dizia: João resolveu fazer uma visita técnica com objetivo educacional a uma estação ecológica. Tendo conhecimento de restrições legais nas áreas reservadas às estações, João resolveu pesquisar o assunto para evitar qualquer ilegalidade em sua ação. Com base nessa situação hipotética, caso João tenha estudado a Lei 6.902 de 81, entenderá que nas mencionadas áreas, então nessas áreas aí, nas estações ecológicas, o que a gente tem aí? Aí ele vem: são permitidos o porte e o uso de instrumentos de corte. Parei. É proibido, ó, vindo para cá. Acho que eu não tinha passado, não. É proibido. Ou passei demais aqui, cadê? Primeiro aqui. Aqui, pronto. É proibido, tá, gente? É proibido. Então, aí, o erro da questão está em falar que é permitido. É proibido o porte e o uso de instrumentos de corte de árvores. Depois ele vem: é permitida a presença de rebanhos de animais domésticos de propriedade particular? Não. Também é proibida aí a presença de rebanhos de animais domésticos de propriedade particular. Não pode. Além disso, professora, são permitidos o porte e o uso de armas de qualquer tipo, autorizados pela autoridade responsável pela sua administração, quando destinados aos trabalhos científicos e à manutenção da estação. Então, essa é uma exceção, gente, que a lei traz. A lei fala assim: olha, é proibido o porte e uso de armas de qualquer tipo, ponto.
Depois ele vem, é proibido o porte e uso de instrumentos de corte de árvores, ponto. Mas aí ele traz a exceção. Professora, qual é a exceção para essas duas situações, que é da letra A e da letra C? Aí ele traz a situação de, olha, quando você tiver autorização pela autoridade aí responsável, autoridade competente para a sua administração, quando destinado a trabalhos científicos e a manutenção da estação. Se for para manutenção da estação, se for para um trabalho científico, ok, está permitido. Agora, está permitido com a autorização da autoridade competente, tá bom? Então, a alternativa C aí está perfeita, a nossa alternativa correta. Depois ele vem D, é permitida a destinação de até 80% da área em caráter permanente para a preservação integral da biota. Gente, não. Aqui a gente fala 90% ou mais. Então, aqui a lei fala, ó, 90% ou mais em caráter permanente. Para quê, professora? Para a preservação integral da biota. Para a preservação integral da biota, 90% ou mais. Então, não tem essa limitação de até 80%. Então, o erro dessa questão é falar dessa limitação de até 80%. Sua lei fala 90% ou mais, tá? Para a preservação integral da biota. Nossa alternativa correta para essa questão seria letra C. Professora, e aí? Aqui, gente, eu trouxe os pontos de destaque. Minha aposta para essa lei 6.902 de 81 é que ele cobre a parte de proibições. Claro que ele pode perguntar do percentual, mas aí você já sabe. Mas eu acredito que ele venha cobrando a parte de proibições. E aí vocês precisam lembrar dessa exceção do trabalho científico ou então para a manutenção da estação ecológica. Aí, com a autorização da autoridade competente, ok, está permitido. Maravilha? Então, esse ponto que eu coloquei em vermelho na tabela é só para te dizer que são as exceções quando se trata dessas situações que eu acabei de falar. Trabalho científico, manutenção da estação. Professora, bora! Bora mais! Mais um aí, ó. Agora, analisa as afirmativas referentes à Lei Federal 5.197 de 67. Ele traz aqui uma questão, peraí, gente, que eu tinha aqui. Agora eu não vou saber apagar, viu? Ser bem sincera. Deixa pra lá. Ah, apaguei. Pronto. Sora, pelo amor de Deus, Sora. Acontece. Deixa de história. Bora lá. IUAP 2023 foi para a fiscal, meio ambiente, analisa as afirmativas referentes à Lei Federal 5.197/67. É proibido o exercício de caça profissional apenas nas regiões urbanas? Já parei. Sua lei, ela é muito clara. Sua lei é pá. É proibido o exercício de caça profissional. Ponto. Rural, urbano, não sei o que. Não. É proibido o exercício de caça profissional. Parei. É ponto. Não tem aí exceção. É ponto. Acabou. Depois ele vem. É proibido o comércio, então, o item 1 aí, errado. Aí ele vem para cá. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na sua perseguição, de sua caça, perseguição, destruição, apanha. Exatamente isso, tá, gente? É proibido o comércio. É proibido o comércio das espécies da fauna silvestre e de produtos de objetos que impliquem na sua caça, na sua perseguição, na sua destruição, na sua apanha. Proibido, não pode. Que mais, professora? Nenhuma espécie poderá ser introduzida no país sem parecer técnico oficial e favorável e licença expedida na forma da lei. Espécie para entrar no país precisa de um parecer. E esse parecer é um parecer que tem que ser um parecer favorável. Além disso, tem que ter uma licença expedida na forma da lei. Nenhuma espécie vai entrar neste país se não tiver parecer. E esse parecer precisa ser um parecer favorável. Então, alternativa 3 aí também corretíssima. Itens corretos aí, professora? Alternativa aí, letra E, itens 2 e 3, tá bom? Então, nossa lei 5.197/67, tratando aí da fauna, como informações importantes, a gente trouxe aí.
Aí eu vim para cá, para essa tabelinha. Tabelinha, eu só trouxe aqui os principais pontos. Falei da infração nesse caso. Inclusive, a sua lei de crimes ambientais, ela traz essa disposição. Então, tá aqui a infração, inclusive com as situações em que vão agravar esta pena, tá? Então, dá uma olhadinha nessa parte de infração, circunstâncias aí que são agravantes e, além disso, as principais disposições sobre essa lei que trata aí da proteção da fauna. Então, essa tabelinha aí, extremamente importante. Professor, o que mais? Agora é falar da nossa lei, da nossa política nacional do meio ambiente. Para quem me acompanha sabe que a minha aposta, né, de questão para quem vai fazer para técnico, e aí, gente, por uma questão assim de muita lógica, a prova de técnico ela tem um tempo de duração menor do que a prova de analista. Então, a prova de técnico tem duração de 4 horas, a prova de analista 5 horas. Professora, por que a senhora acha, professora, que foi feito isso? Mesmo conteúdo, professora, tudo, e aí? É porque a questão que vai cair de manhã, a sua discursiva é uma discursiva direta. É aquela pergunta de sabe ou não sabe. E à tarde, professora, não é assim não? Calma. À tarde é uma questão para você pensar. À tarde é uma questão para dizer, tem domínio técnico ou não tem? Sabe ou não sabe aqui argumentar? Então, para mim, durante a manhã, vem aí perguntas e a minha aposta é que cai aí Política Nacional do Meio Ambiente ou Política Nacional de Recursos Hídricos, tratando dessas duas leis aí, se for Política Nacional do Meio Ambiente, perguntando os instrumentos, perguntando objetivos, princípios aí, e são informações que vocês precisam saber. Além disso, da Política Nacional de Recursos Hídricos, a minha aposta é que venha perguntando aí sobre a questão da outorga. E essa questão da outorga precisa estar na sua mente, tá bom? Então, para técnico aí, eu acredito nessas duas leis aí como duas boas leis para serem cobradas para técnico. Para quem vai fazer qualquer formação de analista, aí eu já aposto que tem alguma coisa do Código Florestal combinado com a Lei de Crimes Ambientais. Então, uma casadinha aí de Código Florestal e Crimes Ambientais. Claro que nada impede, gente, por exemplo, que eu tenha uma situação que ele traz um descumprimento dessa lei de proteção à fauna e ele pergunte: ó, numa situação como essa, e aí? Qual é a infração? E quais são as circunstâncias agravantes? Claro que pode cair sobre isso, mas eu ainda acho que ele vai permear para quem tem qualquer nível de formação, deixando claro isso, Código Florestal e a Lei de Crimes Ambientais, tá bom? Mas bora lá, bora tratar da nossa Política Nacional de Meio Ambiente? Ele pergunta: poluidor é a pessoa física responsável direto e indiretamente por atividade causadora de impacto ambiental e diminuição da qualidade de vida. Quando a sua lei ela traz a definição de poluidor, ela traz que é pessoa física ou pessoa jurídica. Então não me venha falar que é apenas pessoa física, pode ser pessoa física como pessoa jurídica. A leitura aqui dessa questão dá a entender que poluidor é a pessoa física. E não, pode ser também uma pessoa jurídica. Não importa se de direito público ou de direito privado, é poluidor. Ok? Maravilha? Então, o erro dessa questão é falar que é pessoa física e responsável. Errado. Letra B, ecossistema é definido como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa é a definição de meio ambiente que eu quero que você tenha na sua mente. Essa definição de meio ambiente e não de ecossistema, então é errado, porque aqui, na verdade, ele trouxe a definição de meio ambiente. Perdoe-me, não está escrevendo mesmo a informação, mas porque minha canetinha quebrou, eu estou aqui no dedo só, marcando a alternativa correta. Sugestão de um aluno que eu particularmente gostei, aderi. Eu fazia com tablet, depois parei, mas voltei com força total agora, tá? Vou comprar essa canetinha para resolver esse problema. Crime ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente? Ah, não. Isso aí eu sei, professora. Degradação, professora. Degradação ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. Então, errado, porque aqui ele não traz a definição aí para de crime ambiental. Meio ambiente é o conjunto de componentes bióticos, a gente já viu que é meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica, não importa. Então, errado, porque ele não traz a definição aí para meio ambiente. E letra E, poluição, é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que
direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Exatamente isso. Aqui você só poderia marcar como alternativa correta a letra E. Poluição é a degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que, direto ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Perfeita essa questão. Nossa alternativa correta aí. Terceira questão aí, letra E. E aqui, gente, eu trago para vocês as informações, os principais conceitos que a gente tem aí na nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Como sua banca, ela ama conceito, o Instituto OCP ama conceito. É dela. Tem duas coisas que a OCP ama. Primeiro, conceitos. E segundo, perguntar a alternativa incorreta. Tá na veia dela. São questões que sempre vão cair. Então não se engane, sua prova vem cobrando conceito. E qual lei? Aí é que a gente fica se perguntando, mas a gente vai tentando trabalhar aí. Mas uma boa lei para ela trabalhar conceitos, com certeza, é a Política Nacional de Meio Ambiente. Uma boa aposta aí é que ela cobre aí os conceitos, tá bom? Bora à próxima. Quarta questão aí, Instituto OCP 2022. No que concerne ao Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, conforme a Lei 6.938 de 81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, informe-se verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. O órgão consultivo e deliberativo é a Secretaria do Meio Ambiente. Ah, já parei. Professora, por que, professora? Porque toda vez que eu falar de órgão consultivo, CISNAMA, o órgão consultivo, o órgão deliberativo é o nosso Conselho Nacional de Meio Ambiente, que aqui ele traz como órgão superior. Na verdade, ele acabou invertendo os conceitos, tá? Invertendo os conceitos. Órgão superior, a Secretaria do Meio Ambiente, e aqui, como órgão consultivo e deliberativo, a gente tem sim o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, falso e falso, por quê? Porque toda vez que ele falar de órgão consultivo e deliberativo, eu não quero que você marque outra coisa. O nome tem que dizer alguma coisa. Consultivo, que é consultado para dar um conselho. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Não dá para errar essa questão, tá? Então, 2 itens aí de cara já errados. Item 2. Os estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados que foram estabelecidos pelo CONAMA, exatamente isso, tá, gente? Papel do estado aí, se ele quiser, ele pode sim dispor de que forma, professora? De forma complementar, de forma supletiva. Então, perfeita aí essa questão. E item 4, os órgãos seccionais são os órgãos ou entidades estaduais, perfeito, responsável pela execução de programas, projetos e pelo controle de fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. Toda vez que eu falar órgão seccional, eu estou falando de órgãos e entidades estaduais. Verdadeiro. Então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui a gente só poderia marcar como alternativa correta a nossa letra A. E aí a professora aproveita para trazer para vocês as informações aí, ó. Quem é que compõe esse sistema? Todos os entes, os territórios, as fundações instituídas pelo poder público. Composição dos órgãos. Eu tenho órgão superior, o Conselho de Governo, órgão consultivo e deliberativo, o CONAMA, órgão central, a Secretaria do Meio Ambiente, órgãos executores, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, e órgãos seccionais estaduais e órgãos locais, município. Órgão local, município. Órgão seccional, estado. Além disso, o órgão executor, IBAMA, Instituto Chico Mendes. Órgão central, a Secretaria do Meio Ambiente. Órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o nosso CONAMA. E o órgão superior, o nosso Conselho de Governo. Que eu acho que na alternativa falava em órgão central, meu Deus. Que é órgão central com a Secretaria. Deixa eu ver aqui. Ó, órgão superior. Opa, peraí, ó. Órgão superior. Tá aqui, ó, gente, órgão superior, nesse caso aqui, ó, Conselho de Governo, tá? A professora não vai conseguir escrever aqui, mas Conselho de Governo, acho que na hora que eu falei que era Secretaria do Meio Ambiente, né? Conselho de Governo, pelo amor de Deus. Órgão central, Secretaria do Meio Ambiente. Órgão superior, o Conselho de Governo. O Conselho de Governo. E aqui do ladinho eu trouxe as principais atribuições, tá? Dá uma olhadinha nessas atribuições para levar as principais informações. Maravilha? Bora mais? Aí ele vem.
O Sistema Nacional de Meio Ambiente, de acordo com a Política Nacional, Instituto AOCP 2020, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, é composto de órgãos e entidades da União e fundações privadas instituídas pelo poder público. Ah, não. Quando a sua lei vai falar, o SISNAMA, todos os entes, territórios. E, além disso, professora, as fundações instituídas pelo poder público. Então, não venha me falar de fundações privadas. Olha que erro sutil. Que é isso, a OCP? Para derrubar candidato mesmo. Então, a OCP ela vai tentar te derrubar, tá? A Política Nacional do Meio Ambiente visa a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Perfeito, exatamente isso. Visa o quê? Um dos objetivos específicos da política. O que é, professora? Compatibilização. Compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Vou compatibilizar. É um dos objetivos específicos da Política Nacional do Meio Ambiente. Exatamente aí. Item 2 aí, correto. O CISNAMA é um órgão superior ao Conselho de Governo? Peraí. É o CISNAMA. O todo aqui é o CISNAMA. E no CISNAMA eu tenho um órgão superior que é o Conselho de Governo. Ele inverteu. O Conselho de Governo, que é um órgão superior do CISNAMA. O Conselho de Governo, que é um órgão superior do CISNAMA. Aqui ele já trouxe aí a inversão. E item 4, as atividades empresariais, públicas ou privadas, não importa, serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa eu sei que você não ia errar. A atividade não importa. Não importa se essa atividade é pública, não importa se essa atividade é privada. Essas atividades, elas serão exercidas em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional do Meio Ambiente. Corretíssima essa questão. Itens corretos aí, 2 e 4. Então, pra gente aqui, nossa letra C. Letra C aí. Professora, e aí? Eu trouxe aqui para vocês os objetivos, tá, gente? Então, na prova de vocês, e agora eu tô falando em discursiva, tá? Na discursiva de vocês, pode aparecer sim, pedindo para que você cite 2 objetivos, pedindo para que você cite 2 instrumentos, pedindo para que você cite aí 2 princípios. Então, essa pode ser uma questão direta da sua prova de técnico. E isso precisa estar na ponta da língua, tá bom? E isso não pode titubear de jeito nenhum. Vamos lá. Professora, e aí agora? Agora a gente trabalha a nossa Lei 9.433 de 97. Trouxe uma questão, Instituto AOCP 2021, que trata aí da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ele pergunta, com base na Lei 9.433 de 97, sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, é correto afirmar que a água é um bem de domínio? A água é um bem de domínio público. A água é um bem que tem valor econômico, é um recurso limitado, dotado de valor econômico. Não quero que você esqueça nunca. Água é um bem de domínio público e a água tem valor econômico. Além disso, professor, é um recurso limitado. Então ele quer saber se você conhece essa principal característica da água. E aí ele traz particular, aí você já marcava errado. Letra A, público, sendo um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Aqui não tem como marcar outra coisa. Aqui você só poderia marcar como alternativa correta, letra A. Depois ele traz na letra C um recurso ilimitado. Ah, para com isso, gente. Não é à toa que a gente fala tanto da economia aí, que a gente deixe para as outras gerações. Olha o desenvolvimento sustentável. Então não, tá errado. Tá? E sem valor econômico, ele fala que limitado na letra E, sem valor econômico, não, dotado de valor econômico. Então, sexta questão aí, letra A, trouxe aqui uma tabela representando as principais características. A água é um bem de domínio público, recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Quero que você saiba que numa situação de escassez, a prioridade é o consumo humano e a dessedentação de animais, matar a sede desses animais.
Então, prioridade, professora, consumo humano e matar a sede dos animais. A bacia hidrográfica, ela é uma unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. Então, a bacia hidrográfica, ela é essa unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. E a gestão de recursos hídricos, ela deve sempre proporcionar o uso múltiplo de águas, deve sempre proporcionar o uso múltiplo de águas, deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades, tá bom? Então, utilize essa tabelinha aí para você fazer a sua revisão. E aí, professora? Aí ele vem, sétima questão, Instituto OCP 2021. No âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ai, gente, estou super agoniada. No âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos, assinale a alternativa correta. A outorga de direito de uso de recursos hídricos não deve exceder 25 anos? Claro que ele vai pedir para você informações para saber o quanto você conhece da política. Se isso aqui não cair na sua objetiva, ela vai cair na sua discursiva. E aqui você já tem que saber, não deve exceder 35. Então, aqui a gente fala de 35 anos e não 25 anos. Então, a outorga de direito de uso de recursos hídricos não deve exceder 35 anos. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos prioritários, visa diminuir os custos de combate à poluição das águas. Exatamente isso. O enquadramento dos corpos d'água, segundo os usos prioritários, visa o quê? Visa diminuir os custos com o combate de poluição das águas. Aqui não tem outra alternativa, você marcaria aí como alternativa correta a letra B. O rateio dos custos das obras de uso múltiplo na bacia dar-se-á entre os beneficiários diretos, gente. Sobre rateio, esse capítulo que tinha disposição sobre isso, ele foi vetado. Ele foi vetado, então não tem nenhuma disposição na sua lei. Na lei 9.433 de 97 não tem disposição sobre o rateio. Então aqui a gente nem faz essa análise. Letra D. Estão sujeitas à outorga para consumo final, a derivação ou captação da água de um corpo de água, exceto quando a água for extraída de aquífero subterrâneo, inclusive quando a água for extraída de aquífero subterrâneo. Então, aqui, o erro dessa questão é falar exceto, inclusive quando a água for extraída de aquífero subterrâneo. E, letra E, a outorga de direito de uso ela pode ser suspensa em definitivo ou por prazo determinado após 5 anos consecutivos de ausência de uso. Não, gente. A gente fala de 3 anos. Depois de 3 anos, sim, aí você pode ter a suspensão em definitivo ou por prazo determinado. Se a outorga de direito de uso ela pode ser suspensa em definitivo ou por prazo determinado após 3 anos consecutivos de ausência de uso, tá? Então, o prazo aí de 3 anos e não de 5 anos, como trouxe a disposição da questão. Foi uma questão que ele acabou perguntando basicamente tudo da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Tirando aquela parte introdutória, que ele vai tratar dos fundamentos, fala dos instrumentos, esse aqui é o corpo. Esse aqui é o corpo da lei. Quando ele vai falar sobre as questões de outorga. Então, essa parte aqui, você tem que dominar bem, porque pode ser a sua discursiva. E pensando nisso, eu trouxe essa tabela. E a tabela, ela fala... ela traz aqui qual a situação em que a atividade ela está sujeita à outorga e quais são as atividades que independem de outorga. A minha aposta é perguntar na situação que independe de outorga. E claro que a gente tem palavrinha-chave. Professora, palavrinha-chave, sim. Independe de outorga, uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais. Toda vez que eu falar de pequenos núcleos populacionais, independe de outorga. Além disso, derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Insignificante independe de outorga. Acumulações de volumes de águas consideradas
insignificantes, independe de outorga, tá bom? Então, aqui você vai fixar as situações que independem de outorga. 3 situações, eu tenho certeza que você vai levar isso para a sua prova, tá bom? 8ª questão aí, gente, integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas. Então, ele está falando do Sistema Nacional. Quem é que compõe esse sistema? Ele vem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas, o Conselho de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os comitês das bacias hidrográficas, os órgãos dos poderes públicos federal, estadual, distrital e municipal, cujas competências se relacionam com a gestão de recursos hídricos e além disso, gente, agências de água. Então, nessa composição, além do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, além da Agência Nacional de Águas, a nossa ANA, eu ainda tenho o Comitê de Bacia Hidrográfica, eu tenho o Conselho de Recursos Hídricos dos Estados, do Distrito Federal, eu tenho aí também os órgãos dos poderes público, federal, estadual, distrital e municipal, mas eu também tenho a Agência de Água. Então, aqui você teria que marcar como alternativa correta, letra C, agências de água, tá bom? E, pensando nisso, a gente traz aqui a composição desse sistema. Eu trouxe o objetivo do sistema. O objetivo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, primeiro, coordenar a gestão integrada das águas. Além disso, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos, implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, é um objetivo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Além disso, planejar, regular e controlar a preservação e a recuperação dos recursos hídricos e promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. E ele traz a composição desse sistema. Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Agência Nacional de Águas, Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos dos poderes público, federal, estadual, distrital, municipal e agências de água, tá bom? Então, essa é a composição do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Professora, e agora, professora, Código Florestal. E aqui no Código Florestal, 4 questões. 4 questões aí são as minhas apostas para essa prova. Aí eu trouxe aqui uma questão Sebrasp 2023, que foi da Prefeitura de São Cristóvão. A banca perguntou: de acordo com a Lei 12.651 de 2012, a implantação de trilhas para o desenvolvimento de ecoturismo é considerada uma atividade? Gente, aqui você vai ter que saber as atividades que são consideradas de interesse social, de baixo impacto e de utilidade pública, tá? Utilidade pública, baixo impacto e interesse social. Trilhas. A implantação de trilhas é uma atividade o quê? Que se enquadra como interesse social, utilidade pública ou baixo impacto. Aqui, a construção aí, a implantação de trilhas, a gente tem como atividade eventual ou de baixo impacto ambiental. Questão aí dada. Questão dada, ele só queria que você diferenciasse quando eu tenho uma atividade de baixo impacto, quando eu tenho uma atividade de interesse social e quando eu tenho uma atividade de utilidade pública. A professora trouxe uma tabelinha para vocês aqui comparativa. Quando você olha para a utilidade pública, o que você tem? Atividades de segurança nacional e proteção sanitária, obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos. Além disso, atividades e obras de defesa civil, segurança nacional, obras de infraestrutura. Além disso, atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais. Melhoria na proteção das funções ambientais e outras atividades similares. Quando a gente vem para interesse social, ele fala atividades imprescindíveis, a proteção da integridade da vegetação nativa, exploração agroflorestal sustentável, implantação de infraestrutura pública. Aqui não é obra de infraestrutura, aqui é implantação de infraestrutura pública destinada a esporte, lazer, atividades educacionais e culturais, regularização fundiária, implantação de instalações
necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. Atividades de pesquisa e de extração de areia, de argila, de saibro, de cascalho e outras atividades similares. E aí ele traz as atividades eventuais ou de baixo impacto. Tá lá, abertura de pequenas vias, implantação de trilhas, construção de rampa, construção de moradia em comunidades ali quilombolas, implantação de instalações necessárias à captação e condução de águas e efluentes, desde que comprovada a outorga do direito de uso de água. São dois itens aí muito parecidos, de interesse social e de baixo impacto. Construção e manutenção de cercas na propriedade, pesquisa científica, produtos não madeireiros, espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas, exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável. Depois, atividades com o objetivo de recompor a vegetação nativa. Aqui eu quero que você passe uma leitura rápida, mas para você saber diferenciar, porque essa é uma questão que volta e meia, as bancas, de uma forma geral, elas gostam de cobrar, tá bom? Professora, e aí? Bora resolver mais uma? Ainda de acordo com o Código Florestal, sobre a delimitação das áreas de preservação permanente. Então, eu tenho aí as áreas de preservação permanente. Um item extremamente importante. Área de preservação permanente, área de reserva legal, tópico aí certeiro para sua prova. Aí você tem que estar, do Código Florestal, isso tem que estar dentro da sua cabeça. E a OCP ama cobrar as áreas de preservação permanente. Ama. Ela é apaixonada por esse tema. É o coração para a OCP quando ela vai cobrar Código Florestal. E aí ele pergunta assim: considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para os efeitos dessa lei, exceto. Então ela traz disposições aqui que se encaixam como áreas de preservação permanente, mas tem uma que não. Aí a gente vai ler. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima das áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros, perfeito, exatamente isso, disposição da sua lei. Aí ele vem letra B, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima das encostas ou parte destas, com declividade superior a 65 graus, equivalente a 100% na área de maior declive. Gente, qual é o erro dessa questão? Não é 65 graus. Aqui, declividade superior a 45 graus. Declividade superior a 45 graus. Então, o erro dessa alternativa é ele falar 65 graus. Não, 45 graus. E aí, professora, nossa alternativa é incorreta, então, a letra B. Vou ler o restante só para vocês saberem. Aí ele fala as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima das rexingas, como fixadores de dunas ou estabilizadores de mangues, correto? As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima dos manguezais em toda a extensão, manguezais em toda a extensão. Mas aí eu tenho das rexingas como fixadores de dunas ou estabilizadores dos mangues. E depois ele vem das bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, das bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros das projeções horizontais. Tabuleiros, 100 metros. Tabuleiros, professora, nunca inferior a 100 metros. Quando eu falo dos manguezais, em toda a sua extensão. Mas eu também tenho as rexingas como fixadoras ou estabilizadoras de mangues, fixadores de dunas, estabilizadores de mangues. E na letra A,
quando ele traz aí em torno das nascentes e dos olhos d'água perenes, em torno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, nunca inferior a um raio aí de 50 metros, tá bom? Então, todas as alternativas se encaixam aí nas áreas de preservação permanente, exceto a letra B, porque a declividade ela tem que ser superior, nessa encosta ela tem que ser superior aí a 45 graus. Maravilha? E aí, professora, tabela-chave. Essa daqui é a tabela-chave, porque primeiro, volta e meia pergunta dessa largura mínima. Então ele vem, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos efêmeros desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 metros, se eu tiver um curso de água menor que 10 metros de largura, 50 metros, se eu tiver um curso d'água entre 10 e 50, 100 metros, se eu tiver um curso d'água entre 50 e 200, 200 metros, se eu tiver um curso d'água entre 200 e 600, e 500 metros, se eu tiver um curso d'água maior do que 600. Então, eu começo com 30, essa faixa, começo com 30, a largura mínima 30, vou para 50, 100, 200, 500. E aí eu tenho o tamanho aqui desse curso d'água. Se for um curso d'água inferior a 10, eu falo de uma largura de 30. Se for um curso d'água entre 10 e 50, eu falo de uma largura de 50. Se for um curso d'água entre 50 e 200, eu falo de um curso d'água de 100. Se for entre 200 e 500, eu falo de uma largura de 200. E se for um curso d'água maior do que 600, eu falo aí de uma largura de 500 metros, tá bom? Essa questão, disparado. Essa questão cai toda hora. Cai toda hora perguntando a largura da faixa. Qual é a largura? Aí ele pede para você analisar ali o curso d'água e dizer qual é a largura. Maravilha? Então, essa tabelinha aí, extremamente importante. E aqui no restante, gente, a gente tem todas as disposições que a gente acabou de ver, tá? Aí, mais uma informação, áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação, porque a gente viu das encostas, declividade superior a 45 graus. A gente viu o primeiro ali, em torno das nascentes e dos olhos d'água, a gente fala de um raio mínimo de 50 metros. Depois a gente fala dos tabuleiros ou chapadas, na ruptura aí da linha de relevo, largura aí nunca inferior a 100 metros. Essas informações precisam estar frescas na cabeça de vocês, tá? Questão que volta e meia cai para vocês. Bora lá! Aí ele vem, Instituto AOCP 2019. Assinale a alternativa correta sobre as áreas de preservação permanente nas faixas marginais de qualquer curso d'água, natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha de água do leito regular, e suas respectivas larguras mínimas. Ele quer saber qual é a largura mínima dessa faixa. E aí você vai precisar analisar o curso d'água. Então, 30 metros, desde que o curso de água tenha entre 10 e 50 metros, não. O curso d'água, nesse caso, tem que ser inferior a 10 metros para que essa largura seja de 30. Depois ele traz 50 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros, trocou, né, gente? 50 metros, quando eu tenho um curso d'água que está entre 10 e 50 metros. Depois, errado aqui, ó. Então, ele fez aqui a troca entre A e B. Maravilha? Depois, C. 100 metros para os cursos d'água que estão entre 200 e 600, não. Entre 200 e 600, eu tenho a largura de 200. Para 100 metros, precisa ser entre 50 e 200. Então, aqui, de novo, ele fez a troca entre C e D. Aqui, você só poderia marcar como alternativa correta, letra E. 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Perfeita a questão. Alternativa correta, letra E. O que mais, professora? Aí agora a gente vai falar da área de reserva legal. Aí ele traz: todo imóvel rural deve manter com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. Todo imóvel rural deve manter área com vegetação nativa a título de reserva legal.
A respeito dos percentuais mínimos em relação à área do imóvel, é correto afirmar que o imóvel localizado na Amazônia Legal, então você vai analisar, localizado na Amazônia Legal depende se for floresta, se for cerrado, ou então se for Campos Gerais. Cada um aí tem um percentual. Se eu estiver falando de cerrado, como é a letra A, eu falo de 35%, eu não falo de 80%. Se eu estiver falando de floresta, eu não falo de 35%, eu falo de 80%. Errado. Depois ele vem o imóvel localizado na Amazônia Legal Cerrado, já sei que é 35%, tá errado. E aí, o imóvel localizado na Amazônia Legal deverá destinar uma área de 20% quando o imóvel situado em área de Campos Gerais para reserva legal. Exatamente isso. A alternativa correta aqui, letra D. Tratando-se de Campos Gerais, a gente fala de percentual de 20%. Então, se tratando de floresta, 80%, cerrado, 35%, Campos Gerais, a gente fala de 20%, tá bom? Maravilha? Então, aqui, para nossa alternativa, a gente traz aí a tabelinha para a gente fazer a análise. Área de reserva legal. Olha o que ele fala. Todo imóvel rural, ele deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre área de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel. Quando o imóvel se localizar na Amazônia Legal, tem que observar. É um imóvel em área de florestas, então vai destinar 80%. É um imóvel em área de cerrado, 35%. Imóvel em Campos Gerais, 20%. E quando esse imóvel estiver localizado nas demais regiões do país, eu falo de uma destinação aí de 20%, tá bom? Amazônia Legal, eu só tenho que verificar o que prevalece. Floresta, Cerrado, Campos Gerais. Aqui, se não for na Amazônia Legal, quantos por cento eu tenho que destinar? Eu tenho que destinar aí 20%. Então, é essa daí questão que as bancas, de uma forma geral, as bancas, elas amam cobrar, tá bom? Bora avançar um pouco mais? Avançando. Questão 13, Sebrasp 2024, Itaipu, essa questão. Agora a gente já trata de crimes ambientais. A gente vai falar da nossa lei 9.605 de 98. Aí ele traz, com base na lei de crimes ambientais, julgue os itens que se seguem. A responsabilidade das pessoas jurídicas afasta a responsabilização das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Opa, não afasta. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a responsabilização da pessoa física, tá? Autora, coautora ou partícipe do mesmo fato. Então, falso aí o item 1, porque ele fala que afasta, não afasta. Item 2. Aquele que concorre de qualquer forma para a prática dos crimes ambientais incide nas penas a estes combinadas na medida de sua culpabilidade. Exatamente isso, quem concorre, sim, vai responder pela lei aí de crimes ambientais. Vai responder sim. Item 3. As pessoas jurídicas não serão responsabilizadas penalmente por condutas lesivas. Parei. Parei. Por quê, professora? Vai responder administrativa, civil e penalmente. De forma administrativa, de forma civil e de forma penal. Vai responder sim, meu irmão. Lesou o meio ambiente, vai responder. E vai responder na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil. Então, não venha me falar de que não será responsabilizada penalmente, tá bom? Então, é errado aí. Nosso item correto, apenas o item 2, letra A, tá bom? Bora mais. Fundatec 2023. Analise as assertivas sobre infração administrativa ambiental e assinar a alternativa que está de acordo com o que estabelece a Lei Federal 9.605 de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Aí ele vem para o item 1. São autoridades competentes para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, mesmo sem designação para as atividades de fiscalização. Poxa, estava lindo. Estava lindo. Agora, detalhe. Os funcionários integrantes do CISNAMA, sim, eles têm competência, sim, para lavrar o auto de infração e para instaurar um processo administrativo. Agora, desde que eles estejam incumbidos dessa função fiscalizatória.
Então, eles só vão poder lavar um auto de infração, instaurar um processo administrativo, se eles estiverem vestidos nessa função fiscalizatória. Então, o erro está em falar, mesmo sem designação para as atividades de fiscalização. Não, tem que ter a fiscalização, tem que ter a designação para a fiscalização. Os agentes das capitanias dos portos e do Ministério da Marinha. Aí, até aí, tá perfeito. O erro aí é só falar sem designação, certo? Então, errado. 2. Qualquer pessoa, constatando a infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para efeito do exercício do seu poder de polícia. Perfeito. Se a gente identificar qualquer infração, pode sim. A gente vai bater na porta da autoridade competente pedindo que lave um auto de infração, que abra um processo administrativo, faça uma investigação. Então, correto. Qualquer pessoa poderá se dirigir sim, poderá dirigir representação às autoridades competentes para que se lave um auto de infração e instaure aí um processo administrativo. Correto. Item 1 aqui, falso. Item 3. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar o prazo máximo de 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não defesa ou impugnação. Não importa se apresentou defesa ou impugnação. O prazo para a autoridade competente julgar é o prazo de 30 dias. Corretíssima. Alternativas corretas aí, itens 2 e 3. Aqui, gente, tem um prazo que é quando ele vai falar aí do prazo máximo desse PAD que é instaurado. E aí ele fala, tem 5 dias para pagamento da multa. Desses 5 dias para pagamento da multa, o infrator ele tem 20 dias para oferecer defesa. E, inclusive, o mesmo prazo para recorrer. Então, se ele tiver uma negativa nesse processo administrativo, ele pode recorrer. Ele tem um prazo de 20 dias para entrar com recurso. Esse recurso ele é dirigido aí ao CISNAMA. E a autoridade competente ela tem o prazo de 30 dias para julgar. Prazo de 30 dias para julgar. Aqui eu trago informações. Este capítulo é extremamente importante da Lei 9.605 de 98. É o capítulo que trata das infrações administrativas. E aqui eu trouxe quais são essas infrações administrativas. Advertência, multa simples, multa diária, demolição de obra, apreensão dos animais, destruição e inutilização de produto, embargo da obra, restritiva de direito, suspensão de venda, suspensão parcial. Então, essas aqui são as infrações administrativas, tá? Maravilha? Então, aqui tem as principais informações quando a gente fala das infrações administrativas. O que mais, professora? 15, estamos fechando. 15, SEDECON 2023, engenheiro. De acordo com o artigo 14 da Lei 9.605 de 98, que dispõe das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, são circunstâncias que atenuam a pena do infrator. Tem situações em que a pena ela é agravada. Então, eu tenho agravantes e também tenho atenuantes. E a sua lei, ela traz as situações em que vai atenuar e situações em que vão agravar. Aqui ele está perguntando, me diga aí, do que foi apresentado aqui, uma situação que atenua, uma situação que diminui a pena desse infrator. Letra A infração ter acontecido à noite ou final de semana. Isso é uma situação que agrava a pena. Aconteceu à noite ou no final de semana, agravou a pena. O dano ter atingido áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos. Agrava. Letra C. O agente ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária. Agrava. E letra D. O arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Tadinho, se arrependeu. Se ele se arrependeu, é uma causa, sim, que vai atenuar a sua pena. Então, a lei, lá no artigo 14... ela traz as situações que vão atenuar a pena e as situações que vão agravar. Está aqui. Quando ele fala de situações que atenuam, ele fala baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental e a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.
Essas são as 4 situações que vão atenuar a pena do infrator. E aí a gente tem as situações aí que agravam embaixo, gente, tá escrito ali verde, foi o copia e cola, tá? Puxa aí uma caneta, bota uma caneta nesse negócio aqui, ó. Bota uma canetinha aí pra mim, por favor. E escreve agrava, tá? Situações agravantes aqui. Agrava. Não dá pra escrever, não. Agrava. Professora, a situação que agrava: reincidência nos crimes de natureza ambiental, facilitada por funcionário público no exercício de suas funções, no interior do espaço territorial especialmente protegido, à noite, em domingos e feriados, coagindo o trem, concorrendo para danos à propriedade alheia, em épocas de seca, de inundações, entre outras, tá bom? Então, aqui são situações que agravam, e em cima a gente tem 4 situações que atenuam. E aí, professora, 16. Considerando a legislação vigente e a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, informe-se verdadeiro ou falso que se afirma a seguir e assinar a alternativa como uma sequência correta. Primeiro, a proteção e a utilização do bioma da Mata Atlântica tem por objetivo geral o desenvolvimento sustentável. Então, a proteção e a utilização do bioma da Mata Atlântica, qual é o objetivo geral? Desenvolvimento sustentável. E quais são os objetivos específicos? A salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social. Perfeita essa questão, sim. A proteção e a utilização do bioma da Mata Atlântica tem como objetivo principal, tem como objetivo geral o desenvolvimento sustentável. Quando a gente vai pensar nos objetivos específicos, aí ele traz salvaguarda da biodiversidade, a saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social. Exatamente isso, questão correta. Item 2. A vegetação primária e a vegetação secundária, em qualquer estágio de regeneração do bioma da Mata Atlântica, a vegetação primária e a vegetação secundária, em qualquer estágio da regeneração do bioma Mata Atlântica, não. Ouviram o que eu disse? Não. Não perderão essa classificação nos casos de incêndio. A banca é danada para dizer que vai perder essa classificação nas situações de incêndio. Não perderão essa classificação nos casos de incêndio, de desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não autorizada ou não licenciada. Não vai perder a classificação. Perfeito. Classificação como vegetação primária, como vegetação secundária, não perde essa classificação porque teve incêndio. Não perde porque teve desmatamento. Não, ok? Verdadeiro. Eu sempre tenho dificuldade para falar essa palavra, eu confesso. Pousio. É um português agora, é uma palavra que não é do meu repertório. Professora, pelo amor de Deus, senhora, mas é verdade. Pousio, né? Eu acho que é isso, pousio. É uma atividade técnica e cientificamente fundamentada que visa a recuperação parei. Não. Pouso não é isso. Pouso é a prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais do solo por até 10 anos para possibilitar a recuperação de sua fertilidade. Por quanto tempo? Quando a banca pergunta sobre o pouso, ela pergunta o tempo. Por quanto tempo? Por 10 anos. Por 10 anos para quê? Para possibilitar a fertilidade, possibilitar a recuperação da fertilidade. Então, Posion é a prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais do solo por até 10 anos. Pensando em quê, professora? Na recuperação da fertilidade. Então, aqui, gente, o que aconteceu foi, ele inverteu conceitos. Então, enriquecimento ecológico é sim uma atividade técnica e cientificamente fundamentada que visa a recuperação da diversidade biológica em áreas de vegetação nativa por meio de reintrodução de espécies nativas. Então, aqui está correto, mas ele fez aí a inversão de conceitos. Se cair na sua prova sobre o bioma, ele vai perguntar. Primeiro, ele vai trazer alguma informação sobre essa questão da classificação da vegetação, se altera
altera a classificação? Não altera a classificação, porque teve incêndio, porque teve desmatamento. E uma outra questão que ele pode perguntar é a questão do pouso, ele vai perguntar o prazo. E o prazo, a gente já sabe que é um prazo de 10 anos. 10 anos para quê, professora? Para recuperar a fertilidade. Tá bom? Maravilha? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Nossa alternativa correta, deixa eu ver por aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Letra C. Exatamente isso. Bora lá. Aqui, tabelinha, tá, gente? Nessa tabelinha eu trago aí o objetivo geral, desenvolvimento sustentável, o objetivo específico é a salvaguarda de quê, professora? Biodiversidade, saúde humana, valores paisagísticos, estéticos e turísticos, o regime hídrico e a estabilidade social. Aí você tem objetivo geral e objetivos específicos, e ele fala que a proteção e a utilização do bioma da Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições que assegurem a manutenção e a recuperação da biodiversidade, o estímulo à pesquisa e difusão de tecnologias, de manejo sustentável de vegetação e a formação de uma consciência pública. Além disso, o fomento de atividades públicas e privadas e o disciplinamento da ocupação rural e urbana, tá bom? Mais uma. E agora, professora, de acordo com a Lei 9.985 de 2000, a restauração é definida. Agora a gente vai tratar das unidades de conservação. Ele sempre pergunta sobre restauração e recuperação. Sempre cai essa questão em prova e você tem que saber a diferença entre um e outro. Aqui ele perguntou: de acordo com a Lei 9.985 de 2000, a restauração é definida como. E aí você tinha que buscar. Você tem duas alternativas aí que eles trazem a definição de recuperação e restauração. Aí ele vem a restituição de um ecossistema, ou é C ou é D. Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada. E aí, na letra C, há uma condição não degradada que pode ser diferente da sua condição original. E letra D, restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível de sua condição original. Toda vez que eu falar que é o mais próximo possível da sua condição original, eu só posso estar falando de restauração. Recuperação é tudo bem ser diferente do original. Tudo bem ser diferente do original. Isso é recuperação. Restauração, professora, o mais próximo possível da condição original. O mais próximo possível da condição original, isso é restauração, tá bom? Então ele sempre vai trazer uma questão aí pedindo para você diferenciar restauração e recuperação. Aqui nessa tabela eu trago as principais definições aí previstas na sua lei. Passa um olho rápido, mas foca em restauração e recuperação. Recuperação, tudo bem ser diferente do original. Restauração, o mais próximo possível do original, tá? Próxima questão, 18. Bora lá. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, tendo os seguintes objetivos. Gente, nessa questão, ele já explorou quais são os objetivos do Sistema Nacional de Conservação, e aí você tinha que conhecer. Aqui, como nossa alternativa, letra E. Nossa alternativa, ela traz aqui, ó, um dos objetivos: proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando o seu conhecimento e sua cultura, promovendo-os social e economicamente. Então, aqui, com a alternativa correta para o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, um dos objetivos é exatamente esse: proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando o seu conhecimento e sua cultura, promovendo-as social e economicamente. Aqui, essa tabelinha aqui, ó, imagina, professora, sério, professora, sim. Olha para o sistema. Qual é o papel do sistema, professora? Contribuir. Contribuir para quê? Para a manutenção da diversidade biológica e contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas. Proteger. Proteger o quê? As espécies ameaçadas de extinção. Proteger as características relevantes. Proteger e recuperar os recursos hídricos. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, que foi o que a gente acabou de ver.
Além disso, promover o desenvolvimento sustentável, promover a utilização de princípios e práticas de conservação da natureza, proporcionar meios e incentivos para as atividades de pesquisa, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e recuperar ou restaurar ecossistemas degradados. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados. Então, para responder essa questão, você precisaria conhecer os objetivos do seu sistema, criar metas, criar programas, garantir a manutenção, planejar a recuperação? Não. Perceba que ele tem objetivos genéricos. Contribuir para a manutenção de diversidade biológica, proteger as espécies ameaçadas, paisagens naturais, características relevantes, proteger e recuperar recursos hídricos, proteger recursos naturais, promover desenvolvimento sustentável, tá bom? Então, passa o olho aí nessa tabelinha para que você conheça os objetivos aí do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas aqui, professora, sua aposta para a unidade de conservação. Estou apostando em 3 questões, tá, gente? Uma questão é aquela mesmo, da diferença entre restauração e recuperação. E a minha outra aposta, trouxe essa daí de objetivo, achei uma questão interessante, muito específica, porque às vezes as pessoas esquecem. Mas a outra, com certeza, ela vai permear aqui. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, as unidades de proteção integral, eu tenho as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. E eu tenho a composição aqui para cada uma delas. Na unidade de proteção integral, cuja finalidade é preservar a natureza, permitem apenas o uso indireto dos recursos naturais. Qual das seguintes categorias abaixo pertence a esse grupo? Aqui, a alternativa correta, ele quer saber o seguinte. Letra C, refúgio de vida terrestre. Por quê, professora? Porque a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, reserva de fauna e floresta nacional faz parte do uso sustentável. Aqui você precisa saber. Aqui você não tem para onde correr. Professora, eu não estudei essa lei de jeito nenhum. Tudo bem. Eu te peço que você grave essa tabela. Eu só te peço que você grave que recuperação é a diferença entre recuperação e restauração. O mais próximo possível restauração. Recuperação, tudo bem ser diferente. E eu vou te pedir para você gravar a classificação. Unidades integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Eu tenho as unidades de proteção integral, com a finalidade aí de preservação da natureza, e eu tenho as unidades de uso sustentável, com a finalidade de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável da parcela dos seus recursos naturais. E você precisa saber quem compõe. Quando a gente fala de unidade de proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Quando a gente fala de unidades de uso sustentável, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Essa classificação, conhecer cada composição dessas unidades, você precisa saber, porque essa questão, inevitavelmente, ela vai estar na sua prova. Se você não relembrar isso daqui, é só porque você está querendo errar uma questão na sua prova, mas ela veio na sua prova, tá bom? Então, isso daqui tem que saber. Para a gente fechar a nossa aula, questão 20, apenas uma questão aí, política agrícola. E aquilo que eu falei no início, claro que a gente pode ter aí variação a depender dos cargos, tá? Então, a depender dos cargos aí, a gente pode ter alguma variação para analista aí. Mas, no geral, a minha prova é que para quem tem a formação geral, vem apenas uma questão de política agrícola. Aí ele vem. Um dos objetivos da lei número 8.171, de 91, a qual dispõe sobre a Política Nacional Agrícola é separar as ações da política agrícola da reforma agrária? Nunca. A Política Nacional Agrícola, ela quer compatibilizar. Compatibilizar o quê, professora? As ações da política agrícola com a reforma agrária. Compatibilizar as ações da política agrícola com a reforma agrária. Separar, não. Estimular o desenvolvimento da ciência e tecnologia voltadas para a utilização dos fatores de produção externos. Gente, sua lei não fala sobre fatores de produção externos, fala fatores de produção.
E isso de complementar e dizer externo foi da banca. Fatores de produção. Então, errado. Depois ele vem ampliar as distorções que afetam o desempenho das funções econômicas e social da agricultura. Você acha que ele quer ampliar as distorções? Ele quer eliminar essas distorções. Então, eliminar distorções que afetem o desempenho das funções econômica e social da agricultura. Então, errado, porque ninguém quer ampliar a distorção, a gente quer eliminar. Isso vai para a vida, tá? Depois ele vem prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de atendimento ao pequeno produtor e sua família. Exatamente isso. Um dos objetivos da política nacional e agrícola é prestar apoio institucional ao produtor rural, mas, claro, tendo como foco ali aquele pequeno produtor rural e a sua família. E, letra E, promover a centralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural na esfera federal. Gente, centralização, a gente nem gosta disso. Serviço público, a gente tenta descentralizar. Descentralizar para fazer a coisa acontecer. Então, não. Promover não a centralização, promover a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural na esfera federal, tá bom? Então, nossa alternativa correta para essa alternativa aí, letra D. Tabelinha aí com os objetivos para que vocês deem uma olhada. Ufa, professora, ufa. Queridos, fechamos. Ai, acalma teu coração. Eu queria te pedir só que você acalmasse seu coração. Eu queria te pedir que nessa reta final, nesses últimos dias, você se afastasse um pouco dos grupos de WhatsApp, você se afastasse um pouco de qualquer coisa que aumente a sua ansiedade. Tudo que você não precisa para uma prova é estar ansioso, ainda que você esteja, porque quando chega uma prova, sempre a gente fica um pouco ansioso, mas a gente precisa eliminar aquilo que causa ansiedade. Ansiedade sobre o que será discussível, eu acho que eu não vou conseguir escrever nada. Rapaz, eu estudei, mas assim, eu acho que dessa vez não vai dar. Esses pensamentos não vão te ajudar em nada, muito pelo contrário. São pensamentos que apenas te atrapalham. Eu sempre esqueço de fazer esse movimento aqui de troca. São pensamentos que, na verdade, só te atrapalham. E tudo que você não precisa é de qualquer coisa te atrapalhando. Vai dar certo. Confia que vai dar certo. Domingo, você vai sentar naquela cadeira e você vai dar o seu melhor. Domingo, você vai mostrar para a banca Instituto OCP que você é o grande candidato. Domingo, você senta naquela cadeira como um concurseiro. Mas eu tenho certeza que você vai levantar daquela cadeira com o sentimento de efetivamente eu vou ser sim a futura pessoa legalmente investida em um cargo público. Eu confio nisso e eu espero que vocês estejam confiantes. Se não estiverem, que vocês fiquem confiantes. Eu vou fazer mais uma revisão no sábado, às 9 horas, ao vivo no canal do Portal Concursos. Vou ministrar aí a parte de legislação estadual. Então, se vocês quiserem acompanhar a revisão, nós vamos trabalhar essas questões, mas aí eu vou detalhar um pouco mais algumas tabelas, tá? Que não tive condições de trazer aqui, porque senão a aula ia ficar gigantesca. Aqui é a ideia de apostas finais para essa prova. Então, peguem esses slides, façam as revisões de vocês, complementem o material. Vai dar tudo certo. Eu tô muito confiante. Me mandem mensagens, estarei ansiosa esperando essas mensagens, tá bom? Deem o melhor de vocês, é o que importa. Um beijo, se cuidem e até sábado. Beijo, fui!